Ouviremos agora Tufi Machado e Mariana Calife, ambos professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, que apresentarão os resultados de uma pesquisa que aponta as razões da insatisfação de alunos de várias escolas com o ensino médio brasileiro, considerado pouco atraente e com grande índice de deserção. Com vocês, Tufi Machado e Mariana Calife. Boa tarde a todos. Ensino médio, por que você perde seus alunos? Nossa apresentação de hoje ela foi baseada no estudo realizado no ano de 2009, chamada PSAI, Pesquisa sobre o Abandono Escolar. Deixa eu passar. É importante destacar que essa pesquisa ela foi financiada pelo Instituto Unibanco, realizada pelo CAED, como vocês podem ver. O CAED é um centro de políticas públicas de avaliação e educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós tivemos a parceria do Estado, da Secretaria Estadual de Educação. O estudo ele teve dois momentos distintos. No primeiro momento, nós realizamos grupos focais, com a intenção de que pudéssemos mapear e conhecer melhor a fala desses alunos que foram entrevistados. A ideia era conseguir compreender qual era a visão desses alunos sobre o abandono. Passado esse momento, nós fizemos um survey que nós conseguimos entrevistar cerca de 3.300 jovens do ensino médio mineiro, distribuídos em todos os polos de educação. A partir desses dois estudos conjugados, nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos identificar algumas dimensões, como vocês podem observar. Algumas dimensões são muito importantes. O aluno, a família e a escola. Todas elas influenciam na questão do abandono desse menino, na decisão dele abandonar ou não. No entanto, o que é importante destacar? Que, olhando esse mapa conceitual que nós criamos, dois fatores se destacam para essa apresentação. E aí nós fizemos um vídeo, especialmente para o evento, em que nós vamos destacar a fala desses alunos com relação ao que eles desejam do ensino médio e o que eles acham da qualidade desse professor que está chegando para eles. Depois disso, vou passar a palavra para o professor Tufi, que vai estar explicando um pouquinho melhor como os fatores foram gerados, como os modelos estatísticos foram construídos. Meu nome é Matheus Castro, sou do 2º ano do ensino médio. Meu nome é Ila, tenho 18 anos, faço 2º ano do ensino médio. Olá, meu nome é Aurélio, tenho 20 anos e estou cursando supletivo pelo EJA e estou esperando o resultado sair, que eu fiz as últimas provas agora. Meu nome é Yuri Vieira, eu tenho 17 anos e estou no 3º ano do ensino médio. Meu nome é Rafael, tenho 15 anos, estou no 1º ano e faço um curso de técnico em administração junto com o ensino médio. Meu nome é João Pedro, tenho 17 anos, estou no 2º ano do ensino médio. Meu nome é Letícia, eu tenho 15 anos e eu estou no 1º ano do ensino médio. Meu nome é Bruna, eu tenho 15 anos e estou no 1º ano do ensino médio. Porque tem que estudar para ser alguém na vida. E quem falou isso? Minha mãe. Eu vou à aula para ver meus amigos e para tentar estudar, né? Aí a vontade de me formar logo, a vontade de passar por aquilo. Por causa dos professores, porque os professores de português e matemática
São os melhores professores que eu já tive dessas matérias e em geral. Porque minha mãe manda, senão eu consigo precisar lá em casa, né? Então tem que ir. Porque eu sei que tem os meus amigos e porque o meu pai me cobra, porque eu tenho que ir na aula e tal, porque eu tenho que me formar. Eu ia à aula meio que por obrigação até os 17 anos e mais para ver os amigos e tudo mais. E meio que passava de série junto com um ano, assim. Ah, não tem muito o que gostar no ensino médio, né? É só matéria e tudo para você passar numa prova que menos da metade dela vai servir para o resto da sua vida. Então, é mais uma obrigação mesmo. O que eu mais gosto do ensino médio? Gosto de educação física. Eu gostava de conversar com os meus amigos e tudo mais, mas assistir às aulas daqueles professores eu não gostava muito, não. Professor bom era aquele que fazia a chamada e a gente podia sair da sala, podia fazer o que quisesse. Interage com a gente, passa dever para ver se a gente está sabendo mesmo a matéria, explica. E aí que realmente a gente aprende. Porque os outros, eles não têm trabalho de nada, porque a gente está praticamente aprendendo sozinho. O modo deles explicarem a matéria. Eles só não passam no quadro e mandam você copiar, eles explicam de forma que você entende. É um professor que, assim, tá disposto a ajudar, ele vê o aluno como uma pessoa que quer algo da vida, né, principalmente no ensino médio, uma pessoa que assim, se interessa pela matéria, tira dúvida, participa da aula, procura ajudar bastante o aluno, né? É isso que eu penso, ser um bom professor. Assim, também valorizar o aluno também, assim, ver o esforço dele, perceber o esforço do aluno. Eles explicam tudo, eles vão nas mesas dos alunos, sem os alunos chamarem eles, que eu acho que isso é bem bacana também, porque às vezes os alunos têm vergonha de chamar o professor. Porque tem uns que não explicam a matéria direito. Igual a minha professora de Química, ela não explica a matéria. Ela explica a matéria depois que ela dá a prova. Depois que ela dá a prova, ela explica. Aí fica meio confuso da gente entender as coisas, então não gosto muito. Tem alguns que são professores, eu não sei o que eles estão fazendo lá, porque eles falam algumas coisas assim, sem pé nem cabeça e a gente sabe mais do que eles. Eles enchiam o quadro de matéria e para mim não era o suficiente, porque encher o quadro de matéria até eu mesmo encho, é só copiar do livro. Eu acho que mais qualidade entre os professores, entre as matérias, porque eu acho que também que a gente deveria ter alguma coisa que chamasse atenção na gente na escola, porque às vezes a gente não tem motivação nenhuma de ir para a escola e os professores também não são bons e eles ficam falando assim, porque a gente não é bem pago, então a gente não tá aqui, é tipo uma obrigação, sabe? Eles falam isso na escola, dentro da sala pra gente. Eu acho que isso é errado, porque eles assumiram o compromisso de estar lá, eles tinham que ensinar pra gente direito. E na maioria das vezes não acontece isso. Tem professor que não ensina direito. De matemática, por exemplo, ele tenta explicar. A gente vê que ele tenta explicar a matéria, só que ele explica a matéria pra ele não explica a matéria pro aluno. Se ele entendeu, tá bom. Se você não entendeu e perguntar pra ele, uma vez ele vai tentar explicar. De novo, se perguntar de novo, ele vai te ignorar, ele vai achar que você não tem nada, que é só fogo mesmo, que você não quer nada, entendeu? Alguns explicam, a minha de biologia explica bem, de história explica bem, a de química não. Eu acho que teria que ter mais inovação também, porque se eles buscassem
alguma coisa que trouxesse interesse pra gente na escola, acho que faria mais que a gente fosse mais, frequentasse mais, porque muitas das vezes a gente não tem motivação nenhuma. Eu acho que precisava de alguma coisa para levantar a gente, ter uma aula. Hoje a gente vai ter uma aula diferente, vai ter uma aula não sei aonde. Não ficar só limitado dentro da sala, ter mais dinâmica, ter mais até matéria, porque às vezes a gente só fica nos deveres do livro. E isso acho que é limitado só no livro, sabe? A gente não participa das outras coisas do dia a dia. Eu acho que é isso. Ter menos disciplinas e também menos conteúdo. Por que você acha que eu larguei o ensino médio e fui para o EJA? Exatamente por isso, por ter menos conteúdo e tem mais facilidade de aprovação. No EJA, a gente pega a apostila, estuda em casa e antes da prova tem um professor. Se você quiser tirar as dúvidas antes da prova, você pode, ou não, vá direto para a prova e espera o resultado, como eu estou esperando. Igual eu falei, se melhoraria se eles tentassem explicar mais. Ou então tentassem diminuir um pouco a quantidade de matéria que tem. Porque, tipo, eu tenho um professor que fala que tem tanta matéria que não dá para passar toda a matéria. Aí eles têm que passar correndo para não dar, tentar dar tudo, mas nunca dá. Tanto é que algumas matérias eles não dão e tentam dar outras para a gente fazer o PISME. Então, às vezes não dá, a gente não concilia. Eu acho que mudar o jeito de dar aula, igual eu falei, eu acho que é o ponto principal. Porque se você tem uma aula chata, só parada, ficar explicando matéria, você fica meio com sono, ainda mais de manhã. Agora você tem uma aula dinâmica, você vai entender aquilo de um jeito melhor, entendeu? Igual um jeito jovem, vamos dizer assim. Eu acho que é um conjunto, né? Acho que assim, se os professores reclamam do Estado, acho que o Estado também tinha que mudar. Se a gente reclama dos professores, os professores também tinham que mudar. E aí eu acho que o Estado podia ajudar um pouco mais os professores, porque eles reclamam tanto que eles não ganham bem, que eles isso, que eles aquilo, e que tem um professor que até fala assim, o que essa escola tem para vocês, para poder trazer vocês para a escola? Não tem nada. Eu também não ia, tipo assim, ficar feliz de estar vindo para a escola sem ter nenhuma motivação. Ele fala isso pra gente. Porque não tem alguma coisa que puxe a gente para ir na escola, entendeu? E aí eu acho que se eles fizessem um conjunto legal, eu acho que daria mais certo. Até os alunos têm que mudar assim. Só que aí se a gente visse assim, poxa, esse professor tá querendo e tal, a gente não vai fazer bagunça, a gente vai ficar na nossa, vamos buscar estudar mais. Vai ter um trabalho, um seminário, uma coisa assim mais legal para criar mais dinâmica dentro da sala. Eu acho que isso ia ser mais fácil. Acho que eles precisam de mais ideias também. Eu acho que para melhorar mesmo é só os professores explicando bem a matéria, os alunos estudando, e que se vai melhorando assim. A compreensão dos professores acho que deve mudar. Porque, igual eu falei, eles acham que a gente só tá ali para estudar. Tá que a gente precisa estudar, mas a gente também é jovem, a gente precisa brincar, essas coisas. Eles passam muito trabalho, muito dever, eles passam matéria, muita quantidade, a gente tem que ficar ali para não ir mal, entendeu? Sei lá, acho que se a carga horária, eu acho que eu gostaria mais do ensino médio se a carga horária fosse menor, porque é muito grande. Então. Me faria gostar as aulas serem diferentes, não a mesma coisa sempre. O que faria gostar mais do ensino médio seria praticamente a troca de quase todos os professores, que eles fossem mais motivados a dar a aula, que tivessem mais aulas práticas, levassem a gente para conhecer os lugares e por aí, mudar muita coisa. Igual eu falei, as aulas são todas muito chatas, não são produtivas. Antes de passar para o professor Tufi, eu só queria dizer a vocês que todos eles me perguntaram, depois que acabamos de filmar, isso vai passar no Jornal Nacional? Obrigada. Bem, boa tarde a todos.
São mordazes esses alunos, né? Eu não queria ser avaliado por eles nunca. Por outro lado, eles parecem saber bem o que querem, né? Quer dizer, ou pelo menos o que não querem, né? Eu vou apresentar só 3 resultados. Eu só queria complementar o que a Mariana disse. Essa pesquisa foi feita em escolas públicas, tá? Então, tudo o que eu disser é preciso ter em mente que tem esse universo de escolas e alunos de escolas públicas. Primeiro dado que eu quero apresentar, antes de fazer um comentário sobre as análises sobre o que os alunos falaram, é esse dado aqui, que é importante para a gente, que é renda. Esse aqui é um dado da PNAD de 2009, então pode estar um pouquinho desatualizado, mas, essencialmente, a renda média de quem tem ensino superior completo é muito maior do que a dos demais. E a educação, como todos sabem, compensa bastante no Brasil, né? Existem grandes diferenças salariais entre aqueles com diferentes níveis educacionais, mas, principalmente, o ensino superior, a renda média é muito superior à dos demais. A outra questão, outro ponto que eu queria chamar a atenção, outro dado importante aqui, é que, apesar de ser um componente da educação básica brasileira, nós ainda temos uma parcela substancial da população brasileira que não tem ensino médio, né? Se observarmos a faixa etária entre 22, novamente a PNAD de 2009, então os dados podem estar um pouquinho desatualizados, mas estão próximos disso. De 22 a 25 anos, nós temos 58,7% da população com ensino médio. Essa idade de 25 anos é importante pelo próximo dado que eu vou apresentar. Isso aqui é a evolução do percentual dos indivíduos, também são dados da PNAD, que conseguem concluir o ensino médio por defasagem escolar. E eu faço aqui uma análise por coortes, isto é, por grupos de brasileiros com uma determinada idade, né? Então, aquela curva inferior, que está mais embaixo no gráfico, né? Ela corresponde à coorte dos que nasceram entre 1973 e 1974. Desses brasileiros, menos de 10% deles concluíam o ensino médio sem atraso escolar. Menos de 10%. Note que, a partir dos 20, e a partir dali vai aumentando o índice, né, com 1 ano de atraso, 2 anos de atraso, 3 anos de atraso, até 20 anos de atraso, mas note-se que essa curva tende a se estabilizar em torno de 38%, 39%, ou seja, dos que nasceram em 73 e 74, apenas 38% ou 39% dos brasileiros, em algum momento da vida, concluirão o ensino médio, né? Nós melhoramos muito nas gerações sucessivas, né? E a geração mais recente que nós temos ali é a dos que nasceram em 88, 89. Dos que nasceram entre 88 e 89, o salto foi de menos de 10% sem atraso escolar para algo em torno de 36%, 37%, né? Então, houve um avanço muito significativo, um avanço bastante significativo. Mas, ainda assim, é um índice relativamente baixo. E para esses brasileiros, nós estamos prevendo, existe ali um modelo de previsão, mas estamos prevendo que apenas 65% deles concluirão o ensino médio.
Para as coortes mais recentes, obviamente, eles ainda não chegaram na idade, né? Então, eu peguei uma coorte dos brasileiros que nasceram em 2002, 2003. É a última linha lá em cima, então ela é totalmente uma previsão. Então, eu prevejo que, para esses brasileiros que nasceram em 2002, 2003, que vão chegar em breve no ensino médio, cerca de 55%, 56% deles vão concluir o ensino médio sem atraso escolar. E o que já é uma evolução enorme para aqueles que nasceram em 73, 74. Mas, ainda assim, é um índice muito baixo, né? Então, esse é um outro dado que eu quero mostrar, quer dizer, mostra a evolução, mas mostra que estamos ainda muito aquém daquilo que gostaríamos. Bom, isso aqui é uma outra informação que saiu do nosso estudo, que são as causas que os alunos apontaram para o abandono. Tem dois grupos de alunos, basicamente, um grupo de alunos que abandonaram o ensino médio, outro grupo de aluno que não abandonou o ensino médio, e nós avaliamos o risco de abandono nesses dois grupos. Mas, entre outras coisas, perguntamos o motivo para os que abandonaram do abandono e para os que não abandonaram ainda, o que os levaria a abandonar. Obviamente, o maior, quer dizer, óbvio não, isso ainda não é muito claro, né? Tem uma certa controvérsia sobre isso, mas o principal fator apontado nesse estudo, né, na escola pública, é a necessidade de trabalhar. Bom, e aí eu vou falar sobre, talvez, o principal motivo do abandono escolar no ensino médio. Um dos principais motivos do abandono escolar no ensino médio tem a ver com essas informações que eu acabei de apresentar para vocês. A primeira é o aluno, ele está numa idade muito avançada no ensino médio, muito além do que nós desejaríamos, né? Somado a isso, a necessidade de trabalho a partir de uma determinada idade essa que gira em torno de 18 anos, normalmente, quando o aluno se sente na obrigação de ir para o mercado de trabalho, e também a família dele cobra que ele vá para o mercado de trabalho, essa combinação faz com que o ensino médio se torne penoso demais para uma parcela significativa desses alunos, né? Lembre-se, alunos de escola pública. Então, quer dizer, o que nós precisamos ainda reduzir bastante a defasagem idade séria na entrada do ensino médio, claro, melhorar a qualidade na entrada do ensino médio. Os dados mostram que a evolução, vocês viram o Mercadante falar hoje cedo, a evolução da proficiência no segundo segmento, ao final do ensino fundamental, ainda é muito tímida. Houve um bom avanço no primeiro segmento, mas no final do segundo segmento ela é muito tímida. Então, principalmente na escola pública, o aluno ainda entra no ensino médio com muito atraso e com um nível de qualidade, um nível de proficiência muito baixo. Bom, então, na minha opinião, para a escola pública brasileira, essa ainda é a principal maneira de conseguirmos diminuir os níveis de abandono e melhorar os níveis de qualidade do aprendizado no ensino médio. Mas o estudo ouviu os alunos, como vocês viram, e fizemos grupos focais. Os resultados dos grupos focais estão ilustrados aqui na fala desses alunos, né? Tivemos várias conclusões, foram construídos modelos estatísticos para poder fazer análise, mas eu dividi aqui em duas grandes dimensões sobre as quais eu quero comentar, né? E sobre as quais os alunos dizem para a gente que são fatores importantes no abandono. Primeiro tem a ver com a qualidade da escola. Com a qualidade da escola. O aluno parece que avalia a qualidade da escola, e parece que avalia razoavelmente bem a qualidade da escola. Por quê?
Os índices construídos a partir dessas informações dos alunos sobre a qualidade da escola indicam forte relação com o abandono, né? Então, eles apontam como causas para o abandono, causas importantes: falta de qualidade do trabalho do professor e falta de qualidade da escola. Tá? Bom, isso é interessante, mas o que é mais interessante nesse resultado, isso mais ou menos nós pesquisadores, imaginávamos que pudesse acontecer, mas o que ocorre aí é uma interação entre a qualidade de fato da escola e a qualidade que o aluno percebe dessa qualidade. Bom, estou aqui ilustrando por uma fala de um aluno nos grupos focais, em que ela afirma: olha, ninguém tem ânimo para vir à escola só para estudar, e encontra aquele tipo de professor que só manda copiar a matéria do quadro, e você não entende nada e fica por isso. É isso. Os alunos, como vocês viram na fala, reclamam que os professores copiam demais matéria, dão matéria demais, explicam pouco, né? Então, isso não é uma constatação minha, é uma afirmativa desses jovens. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as dimensões dos alunos que também aparecem nas falas, nesse vídeo que nós apresentamos. Quais são os pontos que eles apontam como fatores importantes do abandono? Dificuldade nas disciplinas. Dificuldade nas disciplinas. Principalmente, uma dificuldade geral. Então, tem alunos que têm dificuldade de cursar as disciplinas que são oferecidas no ensino médio, né? Parte desses alunos perdem menos carga, menos disciplinas, menos matéria. Anseio por uma escola dinâmica e inovadora. Tá? Os alunos querem algo diferente, querem algo na escola diferente do que o que eles têm. Eles têm mais ou menos uma ideia do que seja. Eles têm mais ou menos desejo aulas mais explicativas, mais hands-on, desejamos aulas dadas em ambientes diferentes, além dos ambientes escolares, oficinas, aulas práticas, mas o fato que o que importa não é um aspecto em particular, ou um tipo particular de mídia ou tecnologia que eles desejam. O que importa é o que eles não estão gostando nas aulas atuais, ou seja, o que acontece na escola atualmente não os satisfaz. Eles querem algo diferente. Claro, a motivação é importante. Aqueles que estão motivados de cursar a faculdade, a chance que eles têm de abandonar é muito menor, eles se esforçam muito mais. Agora, o que é importante falar aqui é que se vocês observaram bem os alunos, há uma diversidade de desejos. À medida que a idade avança, e como eu disse, os nossos alunos do ensino médio, eles já são alunos com um certo grau de defasagem, idade série bastante elevado, principalmente na escola pública. À medida que a idade avança, é natural que os interesses e as necessidades se diversifiquem. Nós não podemos pensar uma escola que estabeleça a mesma trajetória para todos esses alunos. Eles têm perfis diferentes, eles têm necessidades diferentes. Vocês viram, por exemplo, um aluno que falou que foi para o EJA. Esse é um problema uma questão que eu estou estudando bastante, tentando estudar agora, que é a transição, que é a saída do ensino regular para o EJA. O que ele afirmou que ele quis o EJA? Porque lá, de alguma maneira, a vida dele é facilitada.
Ora, se isso acontece, não é porque o sistema é organizado assim, porque, teoricamente, as componentes curriculares são as mesmas, né? Tanto do EJA quanto do ensino regular. É porque ele encontra uma certa facilitação no EJA. Agora, ele é exceção. O EJA o índice de evasão dentro do EJA, o abandono dentro do EJA, é muito maior do que o do ensino regular, né? Os dados indicam que o EJA é muito pouco produtivo. Então, boa parte dos alunos, mesmo indo para o EJA, eles não concluem o ensino médio. Novamente, volto a insistir, a idade avançada ligada à baixa condição econômica e associada, que, portanto, leva a uma necessidade de trabalhar, dificulta a vida do jovem e a seguir ao nosso ensino regular da forma como ele está organizado, né? Então, resumindo isso através de algumas figuras, quer dizer, o nosso jovem desiste quando ele sente que não está aprendendo. Ele não está aprendendo, ele passa a ter desinteresse para a escola e, consequentemente, aumenta a chance de abandono. A motivação, quer dizer, vislumbrar ou perceber de que ele vai ter um ganho futuro com o esforço que ele precisa fazer no ensino médio, obviamente aumenta as suas chances de permanência. E, finalmente, quer dizer, fechando todas essas angústias, anseios e pedidos dos jovens, é o excesso de disciplina, o excesso de matéria, o excesso de componentes, quer dizer, isso não está nas palavras dele, mas está na minha interpretação, o excesso de componentes curriculares que nós temos no ensino médio torna o ensino médio penoso, desagradável para boa parte deles. E é um desmotivador importante para esses jovens. Então, vejam, eu não vou entrar na discussão do que deveria ser, né? Eu prefiro concentrar-me no que é. É assim que os jovens percebem a educação e o ensino médio. E é assim que é essa a realidade que nós temos na escola, pelo menos na escola pública brasileira. Um certo grau de insatisfação com a qualidade da escola, a qualidade da aula, uma certa insatisfação com o excesso e o tipo de componente ou o tipo de matéria que é, o tipo de conteúdo, ou o tipo de atividade, ou o tipo de que é apresentado dentro da escola. E todas essas variáveis juntas e interagindo produzem a nossa desistência de continuar na escola, no ensino médio, e concluir o ensino médio. Só para finalizar, eu gostaria apenas de dizer que todas essas conclusões não são apenas baseadas nas falas dos alunos. Nós construímos diversas dimensões com base nessas falas, que foi a parte qualitativa, que foi coordenada pela Mariana, mas tudo isso saiu dos modelos que nós construímos. São modelos estatísticos que tinham o objetivo de quantificar o efeito de todas essas variáveis. E esses modelos estatísticos apontaram como sendo essas causas que eu estou apresentando para vocês aqui, como as causas principais. Então, dentro daquilo que nós já sabíamos, ou pelo menos eu já sabia sobre possíveis causas para o abandono, e dentro daquilo que podemos extrair do discurso, das falas dos jovens, o que é apontado por eles, o que nós obtivemos como resultado das principais causas do abandono escolar são essas. Eu acho que, claro, a gente pode estudar as especificidades de todas elas, mas o resultado da pesquisa é muito claro, né? Temos um problema, temos uma necessidade de correção de fluxo muito grande,
E precisamos, de alguma maneira, melhorar a qualidade das nossas aulas, ou a atratividade, não vou chamar a qualidade, mas a atratividade das nossas aulas para esses jovens. E também temos que ser capazes de dotar a escola com uma certa possibilidade de atender às diferentes necessidades, né? E os diferentes interesses dos jovens. Eu vejo muito pouco, eu sou muito cético quanto à possibilidade de trabalharmos como um único modelo de ensino médio. Eu acho que nós precisamos ser um pouco mais flexíveis. A escola privada já caminha nesse sentido, talvez, mas eu acho que a escola pública precisa de um pouco mais de flexibilidade. Eu sei que há certas dificuldades operacionais, mas, no nosso entender, esse é o caminho, né? Nós temos que atender brasileiros com grandes desigualdades, mas principalmente diferenças. E se nós não prestarmos atenção a essas diferenças, nós não vamos conseguir trazê-los para a escola, e não vamos conseguir com que eles concluam com um nível de qualidade adequado. Muito obrigado.